A importância da órbita inferior é que, se não podemos alcançá-la, não podemos ir a lugar algum. E o objetivo da viagem espacial é ir a lugares distantes da Terra. A órbita inferior terrestre é o ponto de partida para esse objetivo. Acima da órbita inferior, há uma região chamada órbita terrestre média. Essa larga extensão de espaço situa-se de 2.000 a 22.000 quilômetros acima da Terra. Satélites de comunicação são lançados em órbita nessa região, incluindo satélites de posicionamento global. Satélites GPS orbitam a Terra a cerca de 19.000 metros, no que chamamos de órbita semissíncrona. Basicamente, eles orbitam a Terra 2 vezes ao dia, uma vez a cada 12 horas. O GPS é posicionado em 6 planos orbitais. Imagine que temos 6 órbitas ao redor da Terra, com a mesma distância entre elas, com 4 ou 5 satélites por plano orbital. Assim, temos uma cobertura completa de todo o planeta. Os satélites GPS ficam a essa altitude para que outros satélites sejam visíveis em qualquer lugar da Terra, a qualquer hora do dia. São necessários 4 satélites para determinar a localização exata de alguma coisa. O primeiro dará a posição geral, o segundo irá refinar a área, assim como o terceiro. E, finalmente, o último dirá exatamente onde está. Na órbita média terrestre também são encontrados os perigosos cinturões de radiação Van Allen. Esses cinturões de partículas de energia podem fazer com que um satélite de 300 milhões de dólares perca o controle e sua radiação é mortal para o ser humano. Os cinturões se estendem a partir da Terra como anéis alongados. Os satélites são posicionados em altitudes específicas para evitar esses destrutivos cinturões de partículas solares. Ainda mais distante, fica a alta órbita terrestre, ou órbita geossíncrona. Se a órbita inferior parece uma cidade grande, a alta órbita é um latifúndio rural. De 35.000 a 56.000 quilômetros acima do nível do mar, satélites pairam sobre a Terra com uma vista espetacular. Mais de 2.000 satélites localizam-se nessa órbita. Estes satélites parecem estar parados. Eles completam uma volta ao redor da Terra a cada 24 horas, assim como nós. Portanto, temos a ilusão ótica de que eles estão parados no espaço sideral. Antes de chegar à órbita terrestre, um objeto deve deixar o solo em direção ao espaço. Para isso, o foguete ou espaçonave deve alcançar a velocidade apropriada e atingir uma direção e altitude específicas. Se não atingir a velocidade correta, as forças da gravidade e o arrasto da atmosfera puxarão a espaçonave para baixo, fazendo-a se chocar contra o chão. A ideia é escapar do arrasto da atmosfera inferior, deixando para trás toda a turbulência e fricção, e tentar atingir a direção e velocidade corretas após subir além da atmosfera sensível. Há um bom motivo para as espaçonaves serem lançadas na vertical em vez de horizontalmente como os aviões. Em um lançamento típico, o foguete vai diretamente para cima, cortando a atmosfera para atravessar a parte mais grossa primeiro. Então ele começa a arquear alguns quilômetros para cima e aumenta a velocidade na direção desejada. Para atingir a órbita-alvo, uma espaçonave deve viajar a 28.000 km por hora e seguir uma trajetória específica do chão até a altitude desejada. 1 grau fora de curso e a nave pode acabar na órbita errada. Após um percurso de 8 minutos e milhões de litros de combustível queimados, a espaçonave está em órbita. Uma órbita é um caminho recorrente ao redor de outro objeto. Como a Terra ao redor do Sol, um satélite ou espaçonave se mantém em órbita graças à gravidade. A massa terrestre cria uma força gravitacional capaz de defletir o caminho de um objeto de uma linha reta. Podemos pensar que a força gravitacional da Terra é mais fraca a essa altitude. Mas na órbita inferior, a gravidade terrestre é apenas 2% menor do que na superfície do planeta.
Para se manter em órbita, é preciso se mover a uma velocidade específica para ser puxado de volta para a Terra, mas a velocidade é tão grande que impede que a trajetória encoste na superfície curva da Terra. Você continua caindo ao redor do mundo sem parar. Você não deixa a gravidade para trás, mas é movido ao redor do planeta pela gravidade. E é isso que o mantém numa trajetória ao redor do planeta, puxando-o novamente em direção à Terra. Em teoria, objetos podem ficar em órbita para sempre, desde que tenham velocidade suficiente para resistir à atração da gravidade terrestre. Existem dois tipos de órbitas, circulares e elípticas. Órbitas circulares são utilizadas por satélites ou espaçonaves que precisam manter uma altitude consistente e viajar em uma trajetória regular ao redor da Terra. Satélites GPS de mapeamento e de meteorologia usam órbitas circulares. As órbitas elípticas têm formato oval. Elas são utilizadas quando é preciso alcançar grandes altitudes, sem a necessidade de mudar a trajetória para uma órbita circular mais alta. Espaçonaves que carregam satélites para órbitas altas usam órbitas elípticas para entregar suas cargas. Seja em trajetórias circulares ou elípticas, a órbita terrestre é cheia de perigos. Em outubro de 2007, a Marinha Americana bateu um satélite fora de serviço com um míssil Cruise, antes que ele reentrasse na atmosfera. O motivo? O satélite carregava material perigoso e teria envenenado milhares de pessoas se colidisse com o solo. O material tóxico consistia em meia tonelada de hidrazina, que é um propulsor padrão. A operação foi batizada de Burn Frost e foi o esforço mais elaborado até então para proteger o mundo de um sério e crescente problema causado pelos destroços espaciais ou lixo espacial. Lixo espacial é qualquer coisa feita pelo homem que foi lançada no espaço e não está mais funcionando. Existem destroços que estão lá em cima desde que o homem chegou ao espaço. Como um ferro velho se enchendo de detritos. Desde o primeiro lançamento do Sputnik em 1957, destroços se acumulam ao redor do planeta Terra. Em apenas 50 anos de corrida espacial, já sujamos a órbita terrestre com o nosso lixo. Hoje, cerca de 20 mil peças depois, a órbita terrestre se tornou um ferro velho mortal. Parece que a Terra está cercada por um enxame de abelhas. Os destroços espaciais incluem fragmentos de foguetes, satélites que não funcionavam mais, ou pedaços de objetos que se quebraram após o lançamento. Capturadas pela atração gravitacional, essas peças viajam a mais de 35 mil quilômetros por hora. Podem ser 10 vezes mais rápidas do que uma bala. Uma colisão entre satélites ou espaçonaves tripuladas e destroços espaciais pode ser catastrófica. O Centro de Operações Espaciais Conjuntas é uma unidade secreta de vigilância da Força Aérea, cujo trabalho é rastrear qualquer objeto que orbite a Terra, incluindo destroços espaciais. Usamos uma série de sensores diferentes ao redor do mundo, conhecidos como Rede de Monitoramento Espacial. É uma rede de 29 estações ao redor de todos os radares do mundo, bem como os telescópios ópticos que rastreiam mais de 18 mil objetos feitos pelo homem no espaço. Isso inclui satélites ativos, satélites inativos e também os foguetes responsáveis pelo lançamento desses satélites, assim como destroços que simplesmente se soltaram. Se eles colidissem, isso seria um acontecimento realmente catastrófico. Para serem rastreados, os destroços devem ter pelo menos 5 centímetros. Existem muitos objetos menores que não podem ser rastreados.
Durante algumas viagens no ônibus espacial, víamos pequenos buracos nas janelas do tamanho de pontas de lápis. A maior quantidade de destroços está situada na órbita inferior terrestre. Em 2008, a colisão intencional de 2 satélites criou um escândalo internacional, lançando uma nuvem de destroços jamais vista na órbita inferior terrestre. Nosso limite do espaço é a órbita terrestre, um novo território para o turismo e a exploração espacial. Mas existem perigos à espreita. Destroços espaciais ameaçam nossas espaçonaves e satélites. Em 2007, a quantidade estimada de destroços espaciais era de 20 mil peças, das quais 14 mil eram rastreáveis. Então, em 2008, o programa espacial chinês colidiu 2 satélites em um teste militar. A comunidade espacial internacional ficou chocada. No dia 10 de janeiro de 2007, o número de objetos que rastreávamos era menor que 14 mil. 16 meses depois, esse número teve um aumento de 30%, representando mais de 18 mil peças. O problema do lixo espacial não para de crescer. E há registros de colisões entre destroços espaciais e objetos funcionais. O pedaço de um destroço atingiu o mastro gravitacional de uma aeronave. O mastro foi cortado. Para evitar futuras colisões, o Centro de Operações Espaciais trabalha em conjunto com a NASA e outras entidades internacionais, informando quando uma espaçonave ou satélite corre perigo. Assim, o veículo pode ser manobrado, evitando uma colisão. Da mesma forma que um barco manobra para evitar obstáculos na água. Sob a superfície da água, aquilo que não podemos ver é exatamente o que causará os maiores danos se colidirmos com um tronco ou obstáculo escondido. Em órbita, temos o mesmo problema. Não rastreamos os destroços que poderiam danificar ou destruir uma espaçonave. E contamos com o fato de que é improvável estatisticamente colidir com um obstáculo ao desviar de outro, mas isso pode falhar algum dia. Felizmente, não há registro de colisão catastrófica entre espaçonaves tripuladas e destroços ainda. Nunca vimos uma espaçonave tripulada colidir com destroços e ser danificada, mas já tivemos maus momentos. Mas não importa o tamanho de um objeto. Ele sempre correrá o risco de sair da própria órbita graças à decadência orbital. A decadência orbital ocorre quando um objeto perde velocidade através de fricção e começa a ser tragado pela gravidade terrestre. A atração atmosférica é a principal causa da decadência orbital, como um ciclista em uma estrada. Quando pedalamos a uma velocidade constante, estamos balanceando a força de nossos músculos contra a fricção dos pneus no solo e a resistência do ar pelo qual nos deslocamos. Podemos superar essa resistência em uma bicicleta com nossos músculos ou no espaço, usando foguetes para nos propulsionarem, aumentando a velocidade e superando a resistência do ar. É isso que acontece no espaço para que a estação espacial não entre na atmosfera da Terra e exploda. Se o foguete parar de propulsionar, a resistência do ar o fará perder velocidade até parar completamente e reentrar na atmosfera terrestre e cair. Alguns objetos sobrevivem à reentrada. E o tamanho desses objetos que caem na Terra é aterrorizante. Nos últimos 40 anos, 17 mil pedaços de destroços espaciais sobreviveram à reentrada. No ano de 1997, um tanque de aço de 260 quilos aterrissou a apenas 45 metros da casa de um fazendeiro no Texas. Ele não ficou muito contente com aquilo. Se um pedaço de destroço sobrevive à reentrada, ele viaja a velocidades subsônicas de 190 km por hora